Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Todos os domingos, neste horário, nós estamos ali no nosso templo sede para aprendermos a palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical. E, meus amados irmãos, nós estamos infelizmente impossibilitados de estar ali, mas nós não paramos. Nós queremos dar continuidade nesse trabalho tão importante da escola bíblica dominical, e assim nós temos feito através das gravações que temos levado até você cada domingo, um dos nossos professores ensinando, ministrando a aula concernente àquele domingo. Hoje, dia 3 de maio, nós convidamos o nosso evangelista irmão Benedito da Costa para estar ensinando a lição de número 5, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O irmão Benedito estará ministrando agora, mas antes nós vamos estar orando juntos, para que Deus abra o nosso entendimento, o nosso coração, abençoe o irmão Benedito também, que vai estar ensinando e ministrando a sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque o teu povo está reunido nesta hora, para juntos, meu Deus, com esse propósito de aprendermos a tua palavra. Abençoe cada vida, abençoe o teu servo, o evangelista irmão Benedito, que vai trazer um ensino para os nossos corações. Fica conosco, meu Deus, nesse período de aprendizagem aqui, e assim nós louvamos o teu nome e te agradecemos hoje para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor. Como é de conhecimento de todos os irmãos da igreja, todas as lições da nossa revista deste trimestre estão sendo transmitidas pelas redes sociais e hoje não será diferente. Nós estamos aqui para transmitir a 5ª lição da nossa revista do trimestre corrente, que tem por título A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. E o título da nossa lição de hoje é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Eu quero convidar aos irmãos para que tomem as suas revistas, aqueles que já adquiriram as revistas, aqueles que ainda, porventura, não adquiriram as suas revistas, por favor, pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco nesta aula a leitura bíblica que nós vamos fazer em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 10. Porém, antes de a gente fazer essa leitura bíblica, irmãos, nós vamos ler aqui o textuário. O textuário está em Efésios 2, no versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, o autor ele vai colocar a seguinte frase: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito de vida eterna. Agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Quando nós vamos fazer todos juntos, os irmãos vão estar nos acompanhando nessa leitura, que diz assim, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Amém, meus irmãos? Feito a nossa leitura bíblica em classe, nós iremos agora fazer aqui o estudo do primeiro tópico, o primeiro tópico que traz o título: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E neste tópico nós temos dois subtópicos para trabalharmos aqui nessa lição. O primeiro subtópico diz assim: nossa condição anterior, e o segundo subtópico, as nossas ofensas e pecados. Meus irmãos, antes de eu introduzir aqui essa lição, ou dar sequência, eu quero dizer para os irmãos sobre o pecado. Nós, antes de a gente ter acesso a essa revista, a revista deste trimestre, nós estudamos no trimestre passado, ainda no ano passado, uma revista também que falava muito sobre o pecado, que inclusive o tema, inclusive o título da revista do trimestre do ano passado falava o seguinte: a raça humana, origem, queda e redenção. E ali nós trabalhamos com bastante intensidade, o pecado, né, a origem do pecado, a queda do homem, né, ali no Éden, e também a redenção lá em Cristo. E hoje é uma aula que nós vamos estudar baseando, ou seja, trabalhando também essa parte que fala do pecado, né, que o homem cometeu lá no início. Então, irmãos, para a gente continuar aqui a nossa lição, eu quero dizer para os irmãos que, antes de mais nada, nós precisamos atentar para o assunto que essa revista vai nos trazer. E o assunto que a revista vai nos trazer, ela vai falar sobre a nossa natureza caída e a nossa nova natureza em Cristo. Então, esta lição, irmãos, nós iremos aprender também o tema pecado, porém de uma forma mais suave, porque nós trataremos tanto do pecado como um ato, né, em atitudes e pensamentos, mas também trataremos o tema da nossa redenção em Cristo, falando um pouco com os irmãos o tema da nova natureza em Cristo. Amém, meus irmãos? E aqui no versículo, eu já quero introduzir este primeiro tópico, dizendo que no primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele apresenta as condições que os homens se encontravam antes da graça de Cristo. Como que eles se apresentavam? Como que nós estávamos antes de a graça do Senhor Jesus Cristo ter nos alcançado? Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E, porém, apesar de estarmos mortos em nossas ofensas e pecados, a graça do Senhor Jesus Cristo foi derramada para nos tirar, ou seja, dessa condição de morte, ou seja, de morte, de condenação e morte eterna, e conceder-lhes, por meio de Cristo, uma nova vida. Veja, irmãos, que neste capítulo de número 2 dos Efésios, que Paulo escreve, ele vai colocar um contraste entre a nossa
antiga natureza, quando nós vivíamos longe do Senhor, quando nós vivíamos longe de Deus, e agora a nova natureza, quando nós estamos perto do Senhor, estamos vivendo a vida de Cristo e em Cristo. Vamos seguindo aqui nessa mesma linha de raciocínio, nós podemos perceber aqui que o autor, no primeiro ponto, ele vai falar o seguinte: a nossa condição anterior. E só fazendo a leitura de introdução deste primeiro subtópico, o autor ele vai dizer assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa aqui, irmãos, quer dizer que os passos que nós estávamos dando eram passos em falsos, não é? As atitudes que nós estávamos tomando quando nós éramos do mundo, quando éramos da natureza caída, da natureza morta, era passos que nos conduzia para a perdição eterna, ou seja, nós estávamos errando constantemente contra Deus e contra a sua palavra. Em vista disso, nós, estando dessa forma, andando dessa forma, o Senhor, Ele teve misericórdia de nós, né? Paulo aponta aqui o nosso diagnóstico nessa natureza, que nós estávamos mortos, vivendo longe do Senhor. Paulo aponta um diagnóstico de morte, ou seja, nós éramos para o Senhor, vivendo longe dele, vivendo fora da presença do Senhor. Nós éramos considerados como os defuntos, não é? Nós éramos considerados como afastados da promessa do Senhor, longe, não é, de alcançar a promessa do Senhor, a bondade do Senhor. Seguindo aqui mais um pouquinho adiante, irmãos, o autor vai dizer assim: tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa, ela impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Irmãos, e esta é uma realidade das nossas vidas, quando éramos do mundo, quando não conhecíamos ainda a Cristo, quando nós não conhecíamos a palavra do Senhor. Esta era a nossa realidade, e Paulo aqui, ele está exatamente fazendo isso. Ele está apontando, quando ele diz no versículo 1 da nossa leitura bíblica em casa, se você puder acompanhar aí, diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Paulo está apontando, quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos mortos por causa das nossas ofensas e pecados, porque para Deus, nós não tínhamos vida em nós mesmos. Agora Paulo diz assim, ó, e vos vivificou. Quando Deus nos vivificou? Quando nós fomos inseridos no corpo de Cristo, quando nós participamos do corpo de Cristo, nós automaticamente somos vivificados em Cristo, com Cristo. Amém, irmãos? Até aí tudo bem? Vamos mais adiante aqui, agora no subtópico de número 2, que diz assim, nossas ofensas e nossos pecados. Aqui o autor ele vai dar uma resumida, uma sintetizada neste subtópico, mas ele vai realçar três tipos de andar, não é? Que nós andávamos no mundo, quando nós estávamos ainda. Primeiro ele diz, andaste segundo o curso deste mundo, está aqui no versículo de número 2. O segundo ele diz, andaste segundo o curso, o primeiro andaste segundo o curso deste mundo. O segundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E o terceiro, o autor vai colocar aqui, Paulo aponta que nós andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Somente para esclarecer esse ponto, esse primeiro ponto aqui, 2.1, que fala sobre andar segundo o curso deste mundo, é porque assim como hoje,
quando Paulo pega aquela geração lá dele, ele aponta que existia um sistema mundano, um sistema escravo, e que eles eram, de certa forma, obrigados a andar segundo o sistema mundano daquela época, ou seja, um sistema corrompido, um sistema que não apontava para Deus, um sistema que afastava o homem do Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui que eles andavam segundo o curso do mundo, porque não fazia a vontade de Deus, não obedecia a palavra de Deus e nem andava na presença do Senhor. Antes, eles estavam andando segundo o curso do mundo, ou seja, o sistema que imperava naquela geração, na época de Paulo, os obrigava a eles andarem cada vez mais afastados do Senhor. O ponto 2 aqui, o apóstolo Paulo vai falar: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Significa que aquela geração tinha um senhor que coordenava os seus pensamentos e as suas intenções. Os príncipes e a potestade do ar, ou seja, é um poder maligno operando no coração daqueles homens, daquelas pessoas, daquela geração de Paulo, para que eles pudessem fazer o mal, praticassem o mal e cada vez mais se afastassem de Deus e cada vez mais perdesse a esperança de se aproximar de Deus. O terceiro subtópico aqui, irmãos, vai falar: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ora, se aquela geração estava andando, primeiro, segundo o curso do mundo, segundo principados e potestades, ou seja, sob o poder do mal, isso ia convergir literalmente, ou basicamente, não é, ou naturalmente, em pecados na prática, ou seja, tudo aquilo que agradava a sua carne, tudo aquilo que agradava os seus pensamentos, não é, que o mundo daquela época apresentava para aqueles homens da geração de Paulo, eles faziam com naturalidade, porque eles viviam num sistema, e o sistema que era governado por um senhor das trevas, um senhor do mal, e automaticamente eles iriam serem conduzidos para praticar as obras do mal. Amém, irmãos? Entendido até aí? Então vamos para o ponto 2, que também é muito importante para nós estarmos aqui esclarecendo para os irmãos. Eu espero que esta aula, que esta lição venha agregar para o conhecimento dos irmãos, né? Eu espero que essa lição venha estimular os irmãos a buscarem mais a face do Senhor, venha estimular os irmãos a consagrar mais as suas vidas e a honrar, não é, a chamada que Deus fez para a sua vida, assim como para a minha vida. Porque quando eu estava estudando esta lição, irmãos, quando eu estava meditando nessa lição, essa lição falou muito comigo, não é? O contexto que Paulo mostra nessa lição, basicamente é o mesmo contexto que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje em uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado, onde ela é, infelizmente, influenciada por um sistema maligno, por um sistema do mal, das trevas, que faz com que as pessoas pequem de forma natural, sem perceber, e todo mundo está achando que está tudo bem. Então, só para os irmãos, né, entender que essa lição é para que nós possamos buscar o Senhor e fazer jus à nossa chamada, ou à salvação que o Senhor Ele entregou em favor das nossas vidas. Amém? Segundo ponto, vivificados pela graça. A introdução do segundo ponto, o autor coloca assim: por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça. O subtópico 1 diz assim: alcançados pela misericórdia. O subtópico 2, vivificados por sua graça. E o subtópico 3, exaltado por sua graça. O subtópico de número 1, irmãos, vai falar sobre que nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Interessante que quando eu estava estudando este subtópico, Deus ele clareou a minha mente de uma forma maravilhosa, e eu entendi, irmãos, que todos os seres humanos tiveram e têm a oportunidade de se aproximar de Deus.
tiveram e têm a oportunidade de se entregar ao Senhor, de ser também participante da graça do Senhor, porque esta graça, Deus ele ofereceu, Deus ele derramou, Deus ele entregou para todos os seres humanos, independentemente de classe social, independentemente de posição social, independentemente de nação, reino, independentemente do seu grau de intelectualidade, do seu grau de conhecimento. Deus ele entregou esta graça, ele derramou esta graça a todos, indistintamente. Deus não fez distinção de ninguém, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor divino. E tem uma frase aqui que eu grifei aqui para os irmãos, e eu vou ler para os irmãos, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica a compaixão e a simpatia para com os indignos. Percebam que o autor primeiro, ele coloca, e Deus que é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, o autor ele não achou uma forma de mensurar a riqueza do amor e da misericórdia do Senhor. Então o autor ele fala que Deus, sendo riquíssimo em amor e em misericórdia, ele alcançou pela sua graça, ele derramou a sua graça até mesmo aquelas pessoas que eram tidas como desfavoráveis, aquelas pessoas que eram descartadas da sociedade, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela própria sociedade. Por exemplo, hoje se você se deparar com alguém na rua, jogado na calçada, ou alguém que você sabe que matou, alguém que você sabe que estuprou uma criança, alguém que você sabe que cometeu vários crimes, o que nós vamos falar? Como que nós vamos enxergar aquela pessoa? Qual é a nossa visão acerca daquela pessoa? A nossa visão é de condenação. Na maioria das vezes, nós, no nosso coração, no nosso pensamento, nós falamos, essa pessoa merece a morte, ou essa pessoa merece a prisão perpétua. Mas Deus, ele não olha para essas pessoas, para esse tipo de ser humano, com a mesma visão que nós olhamos. Deus, ele olha com um olhar de misericórdia. Deus, ele olha com um olhar de compaixão. Sabe por quê? Porque ele é riquíssimo em misericórdia. O seu amor é incomparável. O seu amor é insondável. Então, meus amados irmãos que estão me ouvindo nessa transmissão, saiba de uma coisa: para o homem pode até não ter mais jeito, para o teu vizinho, talvez para o teu parente, talvez aquela pessoa que você conhece, talvez você diga no seu coração, não tem mais jeito, para aquela pessoa só a morte ou só a prisão eterna. Mas quando nós olhamos para Deus e quando nós conhecemos as Escrituras falam de um Deus de misericórdia, um Deus que se compadece até mesmo daqueles que não merecem a tua graça, até mesmo daqueles que não merecem a tua misericórdia. Então este Deus, ele oferece também a sua graça para essas pessoas, para esse tipo de ser humano que nós muitas das vezes desprezamos. Seguindo aqui, irmãos, agora o ponto de número 2, ou seja, o subtópico de número 2, que diz, vivificado por sua graça. O autor vai escrever assim, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou. Perceba, irmãos, perceba isso. Primeiro, nós aprendemos que Deus, ele nos amou e derramou sobre nós a sua graça, sendo ainda nós pecadores e ofendendo a lei e a vontade e os preceitos do Senhor. Agora o autor ele vai colocar um ponto aqui, explicando que Paulo diz, nessa frase, ele diz vivificou, ou seja, além de nós estarmos em pecado, nós estávamos mortos por causa da nossa forma de vida, por causa da nossa maneira de viver, não é por causa da nossa negação de Deus, ou por causa que nós abraçamos o mundo, não é? E nos afastamos de Deus. Aquela geração, ela
tinha abraçado o mundo, né, e tinha se afastado de Deus. Aquela geração que Paulo estava pregando, que Paulo estava anunciando, era uma geração que estava cometendo delitos terríveis, não é? Estavam cometendo pecados terríveis, estavam ignorando a mensagem de Jesus, e nem por isso Jesus os rejeitou, nem por isso Jesus os discriminou, muito pelo contrário. Jesus, apesar de conhecer o coração deles, Jesus, apesar de saber que eles eram maus por natureza, que carregavam no seu corpo uma natureza má, uma natureza corrompida, uma natureza que não estava de acordo com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor, ainda assim o Senhor Jesus, ele não somente perdoou, ele derramou a sua graça, mas também deu vida. E essa vida que o autor está dizendo aqui, não é a vida desse ar que nós estamos respirando, não, é uma vida com Cristo, é uma vida em Cristo, é uma vida diferenciada, uma vida que agora nós não estamos mais sob o pecado, ou seja, sob o domínio do pecado. Nós não estamos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos, não é? Nós não andamos mais na escravidão deste mundo, da filosofia deste mundo, né? Do sistema deste mundo, que nos obrigava a pecar constantemente, não é? E éramos pecadores quanto mais. Agora não, agora o Senhor, além de Ele derramar a sua graça sobre nós, Ele nos deu uma vida para vivermos uma vida diferenciada, uma vida de santidade, uma vida desfrutando, não é, dos teus benefícios, das suas maravilhas, da sua glória, da tua promessa. Então, que Deus, irmãos, é esse, que Deus maravilhoso é esse, não é, que cuida de nós, ainda que nós não atentamos para Ele, que olha para nós, ainda que nós nos esquecemos dEle, que nos enxerga, ainda que nós achamos que Deus nos abandona. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, meus queridos que está me ouvindo, que está me vendo, que está me assistindo neste vídeo, atente para a misericórdia do Senhor, e não somente atente para a misericórdia e o amor do Senhor, mas atente que Ele também, Ele é um Deus que nos dá vida em Cristo, né? Porque estando em Cristo nós temos vida, e esta vida nos garante a entrada no reino dos céus. Amém, queridos? Até aí tranquilo? Vamos para o subtópico de número 3, que diz assim: exaltados por sua graça. O autor vai dizer assim: o apóstolo aos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Jesus, a saber, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Oh, que Deus maravilhoso, meus irmãos, nós servimos, né? Que Deus maravilhoso nós temos ao nosso lado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que essa é uma aula de EBD, essa é uma aula de escola dominical, mas é impossível nós entrarmos num assunto desse e nós não sentimos a presença do Senhor, nós não sentimos a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre a nossa vida, e sentir o poder de Deus nos renovando, nos restaurando, mexendo com o nosso interior. Aleluias. E esse tópico aqui, irmãos, o autor, ele vai afirmar, não é? Ele vai afirmar que Paulo está dizendo para os irmãos de Efésios que nós recebemos os mesmos benefícios que Cristo recebeu, aleluias, pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso. E quais são esses benefícios? A ressurreição, a saber, a ressurreição no último dia, quando Jesus virá buscar a sua igreja. Aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos glorificados, ou seja, nós teremos um corpo glorioso para nos encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, a ressurreição dos mortos não somente acontecerá para os mortos, mas acontecerá também para os vivos. Aleluia. O segundo ponto aqui, a vida eterna e do galardão. Que galardão é esse? Galardão das obras que nós fazemos aqui na terra para o Senhor, enquanto nós estamos trabalhando no reino. Então nós temos que ter essa consciência também. Às vezes
eu vou falar algo aqui para os irmãos, não fugindo do tema da lição, mas entrando um pouco na área de salvação mesmo, mas uma área de pregação. Às vezes nós pensamos, que pelo fato de sermos salvos, nós devemos ficar assentados na cadeira e glorificando o nome do Senhor. Depois a gente volta para casa e tudo, vai girando numa normalidade. Nós vivemos cada dia, um dia após o outro, do mesmo jeito, da mesma forma. Não há uma mudança, não há uma transformação, não há no nosso coração um desejo de fazer a obra do Senhor, não gera no nosso coração um desejo de falar do amor de Deus para as pessoas que nós convivemos, não gera no nosso coração um desejo de ser um missionário, de trabalhar no reino, porque Jesus, irmãos, quando Ele nos presenteou com a sua salvação, Ele nos concedeu também poder, mas esse poder nós não devemos somente usar este poder para fins próprios, ou seja, para benefício próprio, mas também usar este poder para anunciar a glória do Senhor, para anunciar as obras do Senhor, para anunciar a graça do Senhor. Então, esses galardões que está preparado para nós nos céus, é a respeito das obras que nós fazemos aqui, enquanto nós estamos vivendo no reino do Senhor, aqui na terra. Você que é um membro da igreja, você que trabalha na igreja e que às vezes você não tem um trabalho que te envolva, ou você não é envolvido em algum trabalho da igreja, melhor dizendo, saiba de uma coisa: Jesus te deu dom, Jesus te deu graça, Jesus te concedeu o poder, e você pode usar este dom em prol do reino. Você pode usar esta graça em prol do reino. Você pode usar este talento que Deus te deu em prol do reino. Veja que na sua igreja você vai encontrar vários departamentos, e é certo que em algum departamento você vai poder se encaixar, você vai poder trabalhar o seu dom, a sua chamada, e isto aí você vai certamente gerar obras no reino do Senhor. E quando você for chamado para a glória do Senhor, quando nós estivermos com o Senhor, essas obras que você fez aqui na terra vão ser transformadas em galardão, ou seja, em presente. Além de você ter direito de gozar a eternidade com o Senhor, você vai ter direito de receber presentes do Senhor. Você vai ter direito de receber, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, um abraço especial da parte do Senhor. Amém, queridos? Até aqui tudo bem, tranquilo? Então vamos seguir agora para o próximo tópico, que vamos falar sobre a salvação não vem das obras. E este tópico aqui está baseado em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8 ao versículo 10, que Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as obras. É aquilo que eu acabei de falar para os irmãos, é aquilo que eu acabei de ensinar, é aquilo que eu acabei de proferir para os irmãos aqui neste vídeo, aqui nesta aula. Nós estamos no reino, para tanto nós precisamos fazer a obra em prol do reino. E como que nós fazemos isso? Pastor, eu sei trabalhar com os adolescentes. Pastor, eu sei trabalhar com os jovens. Pastor, eu tenho talento para dar aula. Pastor, eu tenho talento para evangelizar. Pastor, eu tenho talento para pregar. Pastor, eu quero ser um porteiro da igreja. Pastor, eu quero ser recepcionista. Pastor, eu tenho uma formação de administração. Eu gostaria de colocar isso em prol do reino, em prol do reino do Senhor, para ajudar a igreja. Então, isto é uma obra, em que nós devemos fazer, porque nós somos salvos e não para sermos salvos. Essa é a explicação que Paulo vai estar dando. Continuando aqui, irmãos, primeiro subtópico: a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura, ao mesmo tempo que permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 7.
Portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldição, do pecado e da morte. Eu grifei isso aqui, irmãos, porque isso aqui falou muito comigo. A salvação foi o livramento. O que nós podemos entender aqui, o que nós podemos tirar, né, absorver como lição para nós deste texto, é que nós estávamos condenados, nós estávamos andando a passos largos para o abismo eterno, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos jeito para o homem, né? A nossa vida era uma desgraça, era uma multidão de imundície, uma podridão. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá na frente no Novo Testamento, eu não lembro ainda, que os nossos pecados, eles cheiram mal diante dos olhos do Senhor, diante das narinas do Senhor. Os nossos pecados cheiram mal, ou seja, quando nós éramos lá das trevas, quando nós éramos do mundo, quando nós vivíamos segundo o sistema mundano, nós vivíamos uma vida em que as nossas atitudes cheiravam cheiro de podridão nas narinas do Senhor. Agora, o Senhor, Ele nos oferece a salvação através de Cristo para nos dar livramento desta perdição, para nos dar a condição de salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso para você? Para mim é maravilhoso, porque eu não tinha esperança quando eu vivia aquela vida perdida, de perdição. Eu não tinha esperança, eu não tinha alegria no meu coração quando eu vivia afundado no pecado, na lama do pecado. Mas quando Jesus Cristo, Ele me arrancou da lama, Ele me purificou pelo seu sangue, me colocou, me inseriu no seu reino, agora sim eu tenho esperança, agora eu tenho paz no meu coração, agora eu tenho alegria, agora eu tenho uma comunidade onde eu possa me sentir aceito, onde eu possa me sentir recepcionado. E isso não é maravilhoso para você? Quando você chega na igreja, aleluias, você sabe que ali tem uma família que pode te abraçar. Quando você chega na igreja, você sabe que ali tem um pastor que pode te ajudar. Quando você chega na igreja, você sabe que ali tem uma irmã ou um irmão que você pode contar, aleluias, com a palavra de incentivo da parte dele. Ali você pode se sentir à vontade para explicar a sua vida, ou para esclarecer, não é, diante dos irmãos, né, aquele que você tem uma confiança, a sua vida. Isso não é maravilhoso? Quando éramos do mundo, irmãos, quando nós andávamos no mundo, no pecado, uma vida desordenada, uma vida de transgressão, irmãos, a gente andava se escondendo, a gente cometia o pecado, a gente cometia uma mentira e a gente se escondia, né, para que o vizinho não soubesse, para que o parente não soubesse, para que um conhecido não soubesse. Mas em Cristo, quando você comete algum tipo de pecado, você sabe que se você confessar este pecado para o seu pastor, e o seu pastor, ele tem essa autoridade de interceder junto a Deus em prol da sua vida, e você vai se sentir uma pessoa aliviada e perdoada, e você pode voltar a seguir, a caminhar em direção ao reino, em direção à eternidade. Pode voltar a caminhar no reino, pode voltar a trabalhar para o reino. Isso não é maravilhoso? Isso é muito maravilhoso, porque nós enxergamos aí a bondade e a misericórdia do Senhor, quando Ele nos tira da perdição, quando Ele nos livra da morte eterna e nos oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Correndo um pouquinho aqui, meus irmãos, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Isto é uma verdade, isto é uma realidade, porque de nós mesmos, irmãos, nós não queremos Deus. A nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, não é, que nós herdamos de Adão, ela não quer Deus, ela não quer estar perto de Deus. A nossa natureza quer o mal,
A nossa natureza, ela se inclina para o mal, para o pecado, para as coisas da terra, para as coisas da carne, para as coisas que nos dão prazer aqui, né? Um prazer momentâneo. Mas nós temos, irmãos, aqui a Bíblia Sagrada que nos afirma que Deus, ele sempre tomou a iniciativa em relação ao pecado do homem. Nós podemos ver isso lá no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 3, quando Adão, ele peca contra Deus. Quando Eva, ela seduzida pelas palavras da serpente, ela vai e a serpente, ela tenta convencer Eva, ela convence a Eva, e esse método que a serpente usou para convencer a Eva, irmãos, era para colocar em xeque a palavra de Deus, a palavra que Deus tinha falado a Eva. Na verdade, o que a serpente fez foi convencer Eva de que Deus não iria fazer o que ele falou, de que Deus não iria condenar ela por causa daquele pecado, ou por causa daquela ação, por causa daquela atitude que ela ia tomar, de comer aquela fruta que Deus falou para ela não tocar. Na verdade, a serpente, ela queria que Eva provasse se Deus, ele ia cumprir com a sua palavra ou não. A serpente conseguiu convencer Eva, e Eva foi lá e tomou aquele fruto e comeu em desobediência ao mandamento do Senhor, à ordenança do Senhor, do Criador. E automaticamente ela deu para Adão. Adão pecando também, né, em desobediência a Deus, porque ele sabia, automaticamente Adão sabia que ele não podia tocar na fruta ou comer da fruta. Ele come e logo ele percebe que ele está Qual é a primeira atitude de Adão? Se esconder de Deus, porque ele sabia que Deus descia em toda a viração do dia, ao entardecer e ao amanhecer, para conversar com Adão. E ele, sabendo que ele estava nu, agora viu a sua nudez, ele tentou se esconder de Deus. Ele não tentou correr para Deus, ele não tentou se justificar, ele não tentou explicar a situação para Deus, não. Pelo contrário, Adão, ele correu, Adão, ele se escondeu. Irmãos, é a nossa atitude quando nós erramos. É natural, da natureza caída do homem, quando ele erra, quando ele peca, e ele sabe que tem um Criador que conhece e sabe de todas as coisas, e sonda os corações. A primeira atitude nossa é se esconder, é se esquivar do Senhor, é tentar fugir de Deus, em vez de se aproximar de Deus, pedir perdão para o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O homem não faz isso, o homem não quer se humilhar. Qual a atitude? Quem que toma atitude? Deus. Deus toma atitude. É sempre Deus que tem tomado atitude, irmãos. Até hoje é assim. É sempre Deus que tem tomado atitude, é sempre Deus que vem em nossa direção, e nunca o contrário. Com João, com Pedro, melhor dizendo, acontece a mesma coisa, não é? Pedro, ele peca, nega Jesus 3 vezes, se arrepende, chora, foge, e eu acredito que Pedro, a partir daquele momento, na cabeça dele, ele falou: não quero mais, eu traí o meu Senhor, não sirvo para trabalhar na obra. Mas quem toma a iniciativa de perdoar a Pedro, depois de já ressurreto, lá no capítulo 21 de João, vai descrever que Jesus se encontra com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, arrependido, ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, eu sei que você é pecador, eu conheço a sua natureza, mas eu preciso de você no meu reino. Eu quero você trabalhando comigo, Pedro. Eu quero você junto de mim. Eu preciso de você para trabalhar na minha obra, na minha seara. Irmãos, isso significa, irmãos, que Deus sempre dá o primeiro passo, ainda que nós não merecemos, ainda que nós não somos dignos,
ainda que nós não busquemos a face dele, ele sempre dá o primeiro passo e dá mais uma oportunidade para o homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que Deus está falando com você, aleluia, através dessa mensagem, através desse ensino. Eu não tenho dúvida que Deus está falando com você. Seguindo aqui adiante, irmãos, já para chegarmos à conclusão, o segundo subtópico, que vai dizer assim: as obras como evidência da salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Ou seja, não adianta, irmãos. Infelizmente, hoje ainda há pessoas no nosso meio que eles acham que precisam ser tratados de uma forma diferente, porque eles pregam melhor, ensinam melhor, cultuam melhor, cantam melhor, e ele acha que, às vezes, nós chegamos a pensar que essas pessoas acreditam no seu coração que Deus, não foi Deus que salvou ele, foi ele que salvou a obra de Deus. Talvez nós achamos, né, irmãos, muitas das vezes que nós somos merecedores, porque nós fazemos, porque nós praticamos, porque nós trabalhamos, porque nós jejuamos, porque nós lemos muito a Bíblia, porque nós conhecemos muito a Bíblia, e nós nos tornamos dignos daquilo que Deus ofereceu para nós gratuitamente, que é a salvação. E aí nós vamos constatar aqui que o autor está dizendo o seguinte, que a salvação, ela provém de Deus, não é de nós, não é dos nossos recursos, não é da nossa sabedoria, não é do nosso conhecimento, mas vem de Deus, vem da misericórdia, vem da graça do Senhor. Não adianta você fazer obra de caridade, né? Porque infelizmente a gente conhece correntes de pensamentos por aí que acha que a salvação é pelas obras, e aí tem que praticar muitas obras de caridade para agradar a Deus, e assim vai alcançar a salvação. Não. Se nós tivermos essa linha de raciocínio, se a nossa linha de raciocínio estiver alinhada com esse tipo de pensamento, irmãos, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, nós estamos anulando a morte de Jesus vicária no Calvário. Jesus, ele nos entregou a salvação gratuitamente, sem que nós pudéssemos mover uma palha para remover a nossa condição de condenados, mas ele nos justificou. Aleluias. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, salvo engano, ele vai dizer o seguinte, que o Senhor, ele rasgou a moeda que era contra nós, ele pagou o preço, né, da nossa dívida. Ou seja, nós não tínhamos nós não tínhamos condições nem de pagar as nossas dívidas, muito menos de alcançar a salvação. Jesus, ele não somente pagou a nossa dívida, ele nos ofereceu a salvação, e ainda por cima, o Senhor Jesus, ele nos colocou em lugares de príncipes, aleluia, assentado no meio de príncipes. Ou seja, Jesus outorgou sobre nós a autoridade, e hoje nós não estamos mais sob a autoridade do mal, mas nós estamos sobre a autoridade do mal. Hoje, em nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios. Hoje, em nome de Jesus, nós podemos ministrar a cura sobre a vida de alguém. Hoje, em nome de Jesus, nós podemos anunciar o Evangelho e trazer toda uma nação para junto de Deus. Mas antes não era assim. Antes nós estávamos condenados por causa da nossa vida, por causa do nosso estilo de vida, aleluias. Mas a graça do Senhor Jesus, aleluias, o poder de Deus foi lá nas trevas, foi lá no mundo do pecado, e nos arrancou de lá para nos trazer para a tua maravilhosa luz. Não é maravilhoso isso? Eu acredito que você também, aleluias, acredita que isso seja maravilhoso para a sua vida, porque não éramos merecedores, estávamos desenganados, irmãos, aleluias. E por falar nisso, eu até me lembro aqui de um testemunho agora, aconteceu dentro da minha casa, com o meu sogro, que ele estava internado, já ali praticamente morto. Os médicos já tinham dito para minha esposa que ele não ia sobreviver mais 2 dias,
e nós entramos em oração, nós entramos em intercessão, nós entramos na presença do Senhor. Eu falei para minha esposa, ela ficou muito abalada, ficou muito entristecida, mas eu falei para ela que a última palavra vem de Deus, e ali nós entramos em oração. Aquele homem que estava desenganado, aleluia, pela medicina, a morte, Deus veio e restaurou a sua vida, e hoje ele está vivo, está são, para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso não é maravilhoso? Isso é muito maravilhoso, irmãos. Ou seja, nós estávamos condenados por causa da nossa forma de vida também. Nós estávamos mortos, não de saúde física, mas morte de saúde moral e espiritual, porque não vivíamos uma vida de acordo com as ordenanças, com a palavra de Deus, mas vivia uma vida de acordo com a nossa vontade, com os pensamentos do nosso coração e os desejos da nossa carne. Isso nos induzia automaticamente para a condenação eterna, longe do Senhor, e certamente não iríamos alcançar a graça, a salvação do Senhor, se continuássemos andando e se nós não tivéssemos entregado a nossa vida ao Senhor e permitido que a graça dele nos alcançasse. Amém, queridos? Indo aqui para a conclusão, irmãos. Na conclusão, o autor ele diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. E por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. E a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Aleluias! Irmãos, foi pela regeneração da nossa vida espiritual, física e moral que nós hoje fomos inseridos e estamos inseridos no corpo de Cristo. Foi através da regeneração, trazido pela graça do Senhor, que nós alcançamos a misericórdia, que nós alcançamos a nossa salvação. E só para nós já concluir de forma definitiva, eu quero deixar uma mensagem para os irmãos, que os poderes do mal deixam de ter domínio sobre todos, pela fé, aceita e confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mande este vídeo para alguém que você conhece, que ainda não é crente, que ainda não é salvo, que ainda não se converteu, que ainda anda no mundo conforme o curso deste mundo, conforme o sistema deste mundo. Mande este vídeo para essa pessoa, para este seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, e fala para ele que o homem nas trevas, o homem no mundo, o homem no pecado, ele não alcança o benefício final, que é a salvação. Mas quando ele se entrega a Jesus, quando ele recebe a graça de Jesus, o poder do mal, o poder das trevas não tem mais domínio sobre a vida dele, não tem mais controle sobre a sua vida. O pecado já não pode mais dominar o seu coração, o pecado já não pode mais dominar a sua mente, porque agora estamos vivos em Cristo, estamos vivendo a vida de Cristo. Por isso, nós devemos andar com a nossa mente tranquila, fazendo aquilo que é bom e que agrada ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fique com o versículo que Paulo fala lá para a segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17. Paulo diz assim, fiquemos assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é novo, irmãos. Você tem uma vida renovada. Você é vivo no Senhor. Você não é mais das trevas, você não pertence mais ao mundo das trevas. Agora você pertence ao mundo da luz. Você não pertence mais ao domínio do pecado, agora você pertence ao domínio do Espírito Santo. Agora quem manda na sua vida não é mais Satanás. Agora quem manda na tua vida se chama
Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluias, ande e trabalhe para Cristo e faça a obra do Senhor, para que tudo vá bem na tua vida. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais esta rica oportunidade. Que honra, Senhor, é estar fazendo, Senhor, a tua obra. Que honra maior ainda, meu Deus, é poder, aleluia, anunciar a tua palavra, ensinar a tua palavra, Senhor. Confesso, meu Senhor da glória, a minha pequenez diante do Senhor, que eu não sou, ó Deus, o melhor preparado para isso, mas aprove ao Senhor me trazer aqui, Senhor, aleluia, para trazer este ensino, aleluia, da tua palavra. Deus, ser conosco, meu Senhor da glória, ser com todos os professores que vão estar ministrando estas aulas, Senhor, pela internet, nas redes sociais, que a tua mão esteja sempre, meu Senhor, sobre nossas vidas, para nos dar, Senhor, capacitação, para nos dar direcionamento, para nos dar, Senhor, autoridade, para que possamos falar, Senhor, sob a autoridade do Teu Espírito Santo. Assim eu oro, Senhor, grato a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.